Bom dia, que a graça e a paz do Senhor alcancem cada coração que está assistindo essa EBD do dia 31 de janeiro, o último dia do primeiro mês do ano. Que possamos ter os nossos corações alegres e regozijados por termos a oportunidade de estudarmos mais da palavra do Senhor. Nós sabemos que temos enfrentado tempos difíceis. Muitos dos nossos irmãos partiram, isso nos deixa com saudade, com o coração triste. Eu sei que não é fácil todas as perdas que nós estamos tendo como igreja, todas as perdas que nós estamos tendo a nível familiar, todas as perdas de amigos, pessoas próximas, não é fácil. Mas eu queria dizer que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, é aquele que nos consola. O Espírito prometido que habitaria em nós é quem dá o consolo do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja. E através dessa consolação do Espírito Santo, nós temos forças para continuarmos caminhando. Eu queria muito nesse momento orar pedindo a Deus que Ele nos dê forças, orar pedindo a Deus para que o Espírito continue nos consolando e orar pedindo a Deus para que de fato Ele continue conduzindo as nossas vidas e que, mais importante, nós possamos lembrar que o Senhor é o condutor da nossa história. Porque com tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, nós temos a tendência a esse esquecimento de que Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle, Ele não perdeu o controle da situação. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado, Senhor, porque nós estamos com vida, Deus. Nós reconhecemos que o fôlego de vida vem do Senhor. Pai, nos dá o entendimento dia a dia de que nós somos carentes do Senhor, Deus, de que nós somos dependentes do Senhor e de que o Senhor continua conduzindo a nossa história, Deus. Não permita, Senhor, que a nossa mente ela fique em dúvida quanto ao Teu cuidado, quanto ao Teu amor. Nos dá hoje, Senhor, uma EBD abençoada, que possamos aprender mais da Tua Palavra. Que de fato, Senhor, possamos ter o desejo para mergulharmos no conhecimento da Tua Palavra, Deus. Que possamos ler a Bíblia com ânimo, com vontade, Senhor, e não tenhamos uma fé, Senhor, que seja apenas uma fé que eu vou ouvindo o que as pessoas estão dizendo, mas eu não me esforço para estudar, para ter um encontro com esse Deus que se revela através da palavra. Te peço, Senhor, pela vida dos professores de hoje, pela vida de Gabriel, pela vida de Vanessa, que o Senhor possa estar conduzindo todas as palavras, Deus, que eles possam ter essa instrumentalização, que eles possam ser usados pelo Senhor nessa manhã, Deus. Também te peço pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão ouvindo, que o Espírito Santo, desde já, esteja trabalhando em nossos corações, para que possamos sair dessa aula transformados, impactados, desejosos por aprendermos mais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa aula ela será sobre o dilúvio. A ideia, quando nós pensamos o dilúvio, é uma ideia muitas vezes desassociada dos porquês. Por que o dilúvio aconteceu? Por que a humanidade estava tão distante do Senhor? Quanto tempo tinha se passado, de fato, entre as gerações para que os homens eles se perdessem tanto? Por que Deus escolheu Noé? Por que Deus ele fez essa aliança após o dilúvio com Noé? Então, nessa aula de hoje, nós vamos tentar explicar, construir alguns desses porquês. Como eu sempre digo, a Bíblia ela é muito rica, ela é muito ampla. Então, você precisa desejar estudar. Se você ficar somente nessa aula e não pegar o texto, não pesquisar sobre o texto, não meditar sobre o texto, dificilmente você vai ter um desenvolvimento que você poderia ter estudando de fato. A Bíblia, ela
é um livro inspirado e que exige que nós tenhamos oração para ler, pesquisa, porque você tem que entender contexto histórico, várias outras situações nessa vertente. Então nós precisamos de fato ter um estudo bíblico com seriedade. Então nessa manhã nós teremos 2 professores, como eu já falei no momento de oração, Gabriel e Vanessa, que são 2 jovens abençoadores, pessoas que particularmente abençoam muito a minha vida. Sou muito grato a Deus pela vida deles e por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Eu tenho visto o Senhor utilizando eles de forma poderosa, de forma grandiosa, para que eles possam ser de fato propagadores do reino de Deus. Então que vocês possam ficar com essa aula e que o Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas e o nosso entendimento. É o meu desejo para essa manhã de domingo. Um forte abraço. Bom dia, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui convidado para falar um pouco a respeito do dilúvio. Então, para iniciarmos, é necessário então nos concentrarmos no capítulo 6 de Gênesis. Primeiramente, vamos entender o contexto, do dilúvio e o estado em que a humanidade se encontrava naquele momento. Muitas gerações haviam se passado desde a morte de Abel, e como é descrito no início do versículo 1, essa história se passa quando os homens começaram a multiplicar-se na terra. Mas, assim como a humanidade estava se multiplicando, também estavam se multiplicando os seus pecados. E a humanidade estava muito longe do propósito de Deus. O ser humano estava totalmente corrompido e cheio de violência e perversidade, como está descrito no versículo 5 de Gênesis 6, que diz o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. E também está descrito em Gênesis 6, 11 e 12. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta. Então, como a gente pode entender, a humanidade se afastou totalmente de Deus, afundando ainda mais no abismo do pecado, ao ponto do autor descrever que Deus se arrependeu da criação, como está descrito em Gênesis 6, 6 e 7, que diz o seguinte: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Só que, irmãos, é necessário a gente abrir um parêntese aqui. Apesar de ser traduzido como arrependimento, na Bíblia existem expressões diferentes para o arrependimento de Deus e para o arrependimento do homem. A palavra utilizada para descrever o arrependimento de Deus significa, na verdade, dor, tristeza e pesar. Já a palavra utilizada para descrever o arrependimento humano significa mudança de mente, voltar atrás. Então, o que ele está falando aí não é que Deus mudou de pensamento ou voltou atrás. Na verdade, é que Deus estava muito triste com toda aquela situação, estava sentindo dor, como é dito no final do versículo 6 de Gênesis 6. E isso cortou-lhe o coração. Porque diferentemente da gente, do ser humano, Deus é imutável. E isso é descrito em alguns versículos da Bíblia, como em Tiago 1,17, que diz o seguinte: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Também é dito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Também, em 1 Samuel 15:29, fala: Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Ou seja, Deus não muda seus pensamentos e nem volta atrás. Voltando ao contexto, a situação da humanidade era tão horrível, tão desprezível, que essa situação de Noé
é utilizada frequentemente pelo apóstolo Pedro, em suas epístolas. Em 1 Pedro 3,20, ele fala o seguinte, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E ele repete essa citação, né, de Noé em 2 Pedro 2,5, que ele diz: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Meus irmãos, a situação que a humanidade estava fazendo naquele momento era injustificável, indesculpável. Mesmo antes da lei, a ação que eles estavam fazendo, os pecados que eles estavam cometendo, não eram justificados, como está escrito em Romanos 1, 18 e 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, meus irmãos, era necessário, né, que essa situação mudasse, que Deus mudasse o caminho, né, a direção que a história estava seguindo. Então, dentro de todo esse caos, né, de toda essa confusão, de todo esse pecado, Deus encontrou Noé, né? Como está escrito em Gênesis 6:8, que diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso significa, meus amados irmãos, não que Noé era perfeito, não que Noé era um homem íntegro, mas o chamado de Deus para Noé foi por causa de sua benevolência, da benevolência de Deus, no caso. Então, após encontrar Noé, Deus fez o chamado. Eu vou pegar alguns trechos, né, alguns versículos de Gênesis 6. O primeiro deles é 13, que diz o seguinte: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Seguindo 16, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com vocês. E, por fim, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Após ouvir esse chamado, Noé prontamente obedeceu a Deus, como está descrito em Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, meus irmãos, como eu disse anteriormente, não é que Noé era perfeito, nem que ele não errava. Isso não está descrito na Bíblia. O que está descrito é que Noé prontamente ouviu o chamado de Deus. Ou seja, Deus chamou Noé porque ele tinha um coração quebrantado e fez exatamente o que ele queria. Deus sabia que ele ia fazer exatamente o que ele queria. Então, foi através da fé de Noé que a graça de Deus pôde ser manifestada, como está descrito em Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É por essa fé que Deus traz a salvação. Então, essa água do dilúvio, meus irmãos, não era
somente uma punição de Deus. Não era para eliminar a humanidade, e sim para trazer a salvação, como está escrito em 1 Pedro 3, 20 e 21. Eu já citei o 20, agora eu vou citar o 21. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro compara o que aconteceu com Noé com o batismo. Nesse momento, Deus estava procurando remover essa sujeira, esse pecado da terra, renovar a humanidade e assim aguardar, né, a vinda de seu filho, né? Então, como diz também em Eclesiastes 8:11, era necessário que os crimes, os pecados da humanidade fossem punidos. Eclesiastes 8:11 fala o seguinte: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ou seja, era necessário que tudo aquilo que estava acontecendo cessasse. Que a humanidade não continuasse se desenvolvendo na humanidade. Era necessário uma interrupção. Eu agradeço minha oportunidade. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Vamos continuar refletindo sobre a história de Noé e sua arca, a partir agora do capítulo 7. Depois do que Gabi falou, né, sobre o panorama de como estava a situação da humanidade nesse período de muito pecado, muita maldade, faz a gente pensar de alguma forma que a serpente teria conseguido, né, de alguma forma vencer. Mas isso é enganoso, porque a gente continua até o final da história e vê que o plano do Senhor trazia uma esperança, que era a salvação da família de Noé através da arca. Sempre há esperança, né? E é interessante a gente pensar nesse momento do chamado de Noé, do momento que Deus pede a ele ordena a ele, né, a construção da arca. Eu procurei ver, né, que na Bíblia não diz exatamente o que é que Noé fazia da vida, assim, com o que é que ele trabalhava, de fato. Depois do dilúvio, sim, vai dizer que ele vai trabalhar com agricultura, vai ser agricultor, mas antes não. Então, não necessariamente ele próprio sabia que ele tinha as habilidades manuais, ou ele já tinha trabalhado com carpintaria em algum momento, com alguma coisa nesse sentido, com alguma construção, até com gestão mesmo das pessoas que estariam ali com ele para a construção daquela arca. Então, talvez nem Noé soubesse que ele tinha essa habilidade tão satisfatória e perfeita para conseguir construir aquela embarcação enorme, monumental, para conseguir salvar não só ele, como sua família, como todos os animais, exatamente como Deus havia dito. Óbvio que todas as habilidades, né, tudo isso que ele conseguiu, não é fruto dele, ele não é super-humano, é tudo fruto realmente da benevolência do Senhor, como o Gabi mesmo disse, da graça de Deus para ele, através da fé que ele tinha. Inclusive, a Bíblia, como não dá ponto sem nó, ela vai descrever depois, né, da história do dilúvio, um momento em que Noé se embebeda, né, chega a ficar nu e é amparado pelos filhos. Por vários motivos vai ter essa história na Bíblia, mas eu acredito que um deles seja, inclusive, para mostrar pra gente esse caráter humano de Noé e mostrar que ele era pecador também, como eu, como você, como todos nós. Mas é importante a gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente é chamado para fazer coisas que nem a gente sabe que é capaz de fazer, e nem sempre é aquela coisa óbvia que eu sei, que todo mundo sabe que eu sei fazer, mas é uma coisa para além, né? Que tá além do que os nossos olhos humanos podem ver, e sim do que o Senhor tem planejado, do plano que o Senhor tem para nossa vida. Então eu nesse momento inicial, eu achei interessante isso, porque mostra pra gente que a gente é chamado para nem sempre fazer o óbvio, nem sempre aquilo que a gente, as habilidades que a gente já sabe que tem, ou que todo mundo sabe que a gente tem.
E é isso, embora o fiel fosse apenas Noé foi o único justo encontrado, toda a família foi chamada para estar na arca junto com Noé. E, ou seja, essa bênção se estendeu, né, para a família dele. E o Senhor deu a ele instruções muito específicas, né, de dimensão, de onde é que ia ter abertura, de comprimento, largura, como é que ia calafetar tudo por dentro, como os compartimentos. As instruções do Senhor foram muito específicas para a construção da arca, o que demonstra que, apesar do que Gabi falou, né, que a Bíblia, até com a linguagem até humana, diz que o Senhor se arrependeu da criação, mas o Senhor teve também muito cuidado em como orientar Noé para a construção daquela arca, para que o plano fosse bem sucedido, para que ele, com muito cuidado, com muito amor, conseguisse comportar aquelas pessoas. Inclusive o Senhor orienta enquanto a alimentação, enquanto o que ele tinha que levar, porque alguns animais poderiam ter dietas muito específicas e precisavam ter também esses alimentos específicos para que fossem bem alimentados e conseguissem sobreviver todo aquele tempo que eles passariam dentro da arca, né? Então, isso mostra o cuidado do Senhor, isso mostra que o Senhor esteve o tempo todo com isso pensado, com isso planejado, para orientar Noé da melhor forma. E é isso. A arca foi feita, como a Bíblia descreve, de uma maneira que não dava para ver muito bem o exterior, né? O dilúvio aconteceu, todas as coisas aconteceram, não dava para ver o exterior, tanto que todo mundo lembra de como é que Noé descobre que já estava na terra firme, soltando o corvo, depois a pomba várias vezes. Então, foram momentos de muita angústia ali, com certeza, sobrevivendo àquela inundação. E é interessante também a gente lembrar que a arca não tinha leme, né? Ela não foi feita para que Noé navegasse de alguma forma. Ele não foi orientado para ir para algum lugar ou para desviar de algumas coisas, de alguma coisa que estivesse boiando ali naquele... Não tinha remo, né? Não tinha... O propósito da arca não era navegar, não era ir para algum lugar, não tinha uma direção. O propósito da arca era flutuar, era se salvar daquele momento, daquele dilúvio, daquela situação. E isso pra gente, pra nós humanos, é muito assustador de pensar. E isso traz uma similaridade com o que a gente está passando hoje, de não conseguir enxergar o fim, muitas vezes, de algumas situações. Mas é importante a gente pensar que, mesmo que a gente não consiga ver o leme, não consiga ver a direção que a gente está tomando, a gente está tomando a direção que o Senhor quer. E que o Senhor tem planejado e já tem isso na cabeça dele, de para onde é que a gente vai e que nós vamos flutuar e sobreviver a muitas situações, assim como Noé flutuou e sobreviveu a essa situação que ele tinha. É uma confiança total no Senhor. Você pensar que você vai entrar num barco sem direção, sem saber se ele realmente vai sobreviver a tudo aquilo, confiando na palavra do Senhor, que o Senhor disse que iria, que tudo passaria e que eles seriam salvos. Então, confiando totalmente nisso, entrar naquele barco construído e simplesmente sobreviver a isso. É interessante também entender a submissão total de Noé à orientação do Senhor e como ele realmente cumpria a risca tudo, tanto que ele, depois de colocar todos os pássaros, né, fazer todas aquelas provas físicas de que realmente tudo tinha secado, o dilúvio tinha acabado e eles já podiam sair, ele só sai da arca, só abre a porta, só sai quando o Senhor diz: pronto, agora saia. No capítulo 8, né, no verso 15, o Senhor vai dizer: então Deus disse a Noé: saia da embarcação, você, sua mulher, seus filhos, suas noras, deixe sair igualmente todos os animais. Então, só mesmo depois da orientação do Senhor é que ele realmente bota o pé para fora e sai. É uma completa submissão que a gente precisa ter isso em mente, de que muitas vezes, por mais provas que a gente tenha, a gente espere, né, a direção do Senhor e diga: não, agora é a hora, agora eu posso ir porque o Senhor disse,
que eu podia sair. É interessante a gente pensar também que a Arca foi uma epopeia muito coletiva, né? A gente viveu agora um período de confinamento e a gente experimentou na pele o que é estar convivendo com as mesmas pessoas 24 horas por dia e como a convivência pode ser de alguma forma traumática. E eu fico pensando sobre Noé, né? E a família dele, com filhos, com noras, e ainda com adendo, com um a mais de estar com todos aqueles bichos, todos aqueles animais de diferentes rotinas, animais noturnos, animais diurnos, produzindo sons, enfim, foi com certeza uma epopeia muito coletiva que desafiou todo o convívio, né, daquelas pessoas com animais. E é interessante também a gente pensar nessa relação do homem com a natureza, que hoje é tão desconexo. A gente não vive isso, né? Por estar mergulhado nas cidades, por estar dentro dessa selva de pedra. A gente não tem mais essa interação com os animais que Noé teve ali, naquele momento, cuidando e alimentando e enfim, sobrevivendo a esse período junto ali com os animais. Então, Deus, eu acho que chama a gente muito para desafios de coletividade, de convivência, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar não só com as pessoas também, com a natureza. E aquele processo de Noé foi um pouco disso também. Bom, depois de tudo isso, depois que o dilúvio aconteceu, ele entrou na arca e choveu, e ele saiu salvo com todos os animais e a família dele. O Senhor estabeleceu uma aliança, dizendo que nunca mais faria uma destruição como aquela, nunca mais ele faria algo como o dilúvio. E para simbolizar essa aliança, todo mundo lembra, o Senhor mostrou o arco-íris, né? Essa aliança, como o versículo mesmo vai dizer, versículo 22 do capítulo 8 vai dizer: enquanto durar a terra, sempre haverá semeaduras e colheitas, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Essa aliança, na verdade, nos traz à memória esse ciclo da terra que vai ser sempre infinito, digamos assim, né? Sempre vão ser as estações, sempre vão ser o dia seguido da noite, e Deus com a gente em todo esse período. É interessante pensar que a própria formação técnica, né, digamos assim, científica do arco-íris traz a lembrança, esse ciclo de você ter essa mistura, a luz refratada na água, então nas gotas, ela é um pouco dessa mescla de você pensar que depois da chuva vai vir o sol, depois do dia vai vir a noite, depois do inverno vai vir o verão. Então é um pouco dessa lembrança de que o ciclo sempre vai vir. Então a gente precisa estar sempre renovando nossa esperança, renovando a nossa aliança com o Senhor, confiando que Ele vai estar conosco, independente das circunstâncias. E é isso. Essa é a minha contribuição hoje. Espero ter sido satisfatória. É um prazer estar com os irmãos. Tchau, tchau. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus, não é verdade? Como é bom nós percebermos jovens falando da palavra de Deus. Nós temos visto um mundo tão descaracterizado, nós temos percebido uma juventude tão perdida em muitos pontos, sem saber de fato o motivo da existência, o propósito da existência deles. E nós estamos tendo a oportunidade com 2 jovens da nossa igreja que estão buscando conhecer mais de Deus, que estudaram, que se prepararam para falar sobre essa lição. Isso é motivo para glorificarmos a Deus. É motivo para o nosso coração de fato se alegrar e celebrarmos esse Deus que Ele continua chamando pessoas, que Ele continua fazendo aliança com pessoas, como nós vimos na lição. Apesar da humanidade se descaracterizar em muitos momentos, apesar da humanidade preferir uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida distante do Senhor, Deus, Ele tem aliança com a humanidade. Ele tem aliança
com as promessas que ele fez para a humanidade. O Senhor, ele não desiste de alcançar o coração humano. O Senhor, ele continua falando aos corações humanos. Nós vimos isso no chamado de Noé. Noé era um homem justo, um homem que buscava a justiça, um homem que se incomodava com o quadro em que a humanidade estava passando. Que possamos ter esse senso também. Que possamos de fato ter esse entendimento de que nós, hoje, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, somos luz nesse mundo que está em trevas. Somos sal dessa terra que em muitos momentos parece não ter sabor, não ter gosto. Nós precisamos, de fato, agir como seguidores do Senhor. Vou orar nesse momento para que o Senhor ele continue conduzindo as nossas vidas, trazendo esse entendimento aos nossos corações, porque não estamos vivendo um período fácil, mas Deus é Deus. É o que consola o meu coração todos os dias. Deus é Deus. Oremos a esse Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque mesmo com o coração dos homens tão distantes do Senhor, o Senhor continua falando, o Senhor continua manifestando as Tuas maravilhas, o Senhor continua tendo misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela Igreja Batista Sião, por essa casa do Senhor que tem acolhido pessoas, Deus, que tem tentado fazer diferença em meio a esse período de esfriamento, esse período onde as pessoas parecem que estão olhando apenas para si, apenas para seus próprios interesses, Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Faz com que nós possamos olhar para o outro, faz com que a dureza do nosso coração, Deus, seja quebrada e que possamos entender que como seguidores do Senhor, nós precisamos fazer a diferença. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso no passado, quando a humanidade não queria saber de Deus, quando os homens estavam extremamente ruins, o Senhor foi misericordioso e eu te agradeço por isso. Te agradeço também, Deus, pelo sacrifício de Jesus, que sempre precisa ser lembrado em nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Te peço agora, Senhor, por esse culto que teremos hoje, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações da mesma forma que falou através da EBD, Deus, através dos professores e através da Tua palavra. Continua falando nos nossos corações, Deus, traz impacto para as nossas vidas, para que possamos mudar. Nos ajuda, meu Pai, e continua sempre nos dando o entendimento de que o Senhor está olhando, de que o Senhor está vendo as nossas lágrimas, de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, saudades daqueles que eu ainda não consegui ver por conta da pandemia, mas eu creio que nós nos veremos novamente. Eu creio que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Um forte abraço e até a próxima.